Quando parar é o passo para continuar. Eu sou o Pastor Fábio, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu espero que você esteja bem. E este é o título do nosso estudo de hoje. Aliás, esse estudo abre um bloco onde nós vamos tratar o tema da saúde emocional. Querido, querida, ainda hoje, muitas pessoas ainda acreditam que pessoas crentes em Cristo não precisam de terapia ou qualquer tipo de tratamento médico para tratar problemas emocionais. E isso é um engano e tem impedido o restabelecimento de muita gente. E é preciso ter coragem para olhar para si mesmo e assumir suas fragilidades. Realmente não é fácil. Assim é o ser humano, possuidor de virtudes e fragilidades. Quanto mais aprendemos a lidar com a nossa humanidade, menos necessidade temos de fingir ser alguém que não somos, de mostrar que está tudo bem quando estamos destroçados. Quer dizer, no reconhecimento de nossas fraquezas e fragilidades, Deus encontra mais possibilidades de atuar. Não é fácil reconhecer e aceitar que, às vezes, quando não estamos bem, precisamos parar um tempo. João Marcos teve coragem de parar, e isso foi determinante em sua vida. Vamos ver este personagem bíblico e estudá-lo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Pegue a sua Bíblia e abra em Atos, capítulo 13. Vamos ler 2 trechos deste capítulo e depois vamos ler mais um trecho do capítulo 15. Diz assim, Atos 13, 4 e 5. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Agora, os versículos de 13 a 15 do mesmo capítulo. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge, da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Agora, pule lá para o capítulo 15. Versículos 36 até o 41. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. A nossa meta para o estudo de hoje é entendermos que em algum momento na vida precisaremos nos recompor. Mas para isso é necessário parar para depois continuar, como fez João Marcos, personagem bíblico do nosso estudo. E para iniciarmos compreendendo o texto, era a primeira viagem de Paulo e Barnabé, viagem missionária, que, abençoados pela igreja de Antioquia, foram enviados pelo Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. E junto a eles seguiu João Marcos,
que era primo de Barnabé, e que depois do episódio que levou à conversão de Sérgio Paulo, decidiu não continuar na missão e retornou para Jerusalém, onde morava. Paulo e Barnabé seguiram anunciando a Jesus Cristo e no retorno a Antioquia, logo planejaram a segunda viagem. E Barnabé quis oferecer uma outra chance a João Marcos, integrando-o à equipe. Mas Paulo discordou, pois entendia que por haver desistido da primeira vez, não era justo que seguisse com o grupo. E após um acordo, Barnabé e Marcos foram para Chipre, e Paulo, em companhia de Silas, seguiu para o norte pela Síria e Cilícia. A parada de João Marcos em sua carreira ministerial, ainda que a princípio tenha sido entendida por Paulo como uma desistência, foi determinante para que depois voltasse completamente engajado na missão. E ao ver que não era possível seguir viagem, João Marcos não teve vergonha de dizer o que estava sentindo. Essa pausa na caminhada serviu para renovar as forças. E uma vez recuperado, seguiu determinado em sua missão. E na fragilidade de João Marcos, as atitudes de Barnabé e Paulo nos inspiram reflexão. Não cabe aqui defender um e acusar o outro, pois no zelo com a missão, precisamos ter cuidado com as pessoas que a realizam, respeitar o tempo de quem está sofrendo e ajudá-lo a tentar quantas vezes forem necessárias, pode ser o apoio que falta para que essa pessoa cresça espiritualmente e se fortaleça como ser humano. O desejo de Barnabé de estender a mão e dar uma outra oportunidade possibilitou um recomeço para João Marcos. A parada ministerial de João Marcos nos inspira sobre a necessidade de parar quando não nos sentimos em condição de seguir adiante. E assim avançamos para a segunda parte do nosso estudo, Vivendo a Palavra. Parar não significa necessariamente desistir, mas dar outro significado à nossa trajetória, reavaliando nossa vida emocional e espiritual. E essa pausa pode propiciar tempo para reflexão e possibilidade de rever nossas ações e conceitos para mudar o que for preciso. A pausa pode provocar críticas, mas nesse momento é bom que eu e você tenhamos isso claro em nossa mente. É um momento em que a sua necessidade e a sua opinião devem valer mais do que as das outras pessoas. Não se mostre forte quando não está. Isso só vai te prejudicar. João Marcos aguentou firme a sua decisão e, apesar das críticas, não desanimou. Depois de um tempo, mostrou-se amadurecido na fé, ao apresentar-se para a missão junto a Barnabé. Agora, tudo estava diferente. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. O dever de ser mais que vencedor, mais que vencedora, é a pregação de triunfo que muitas vezes tem invadido as nossas casas e igrejas. Olha, essa afirmativa do autor de Romanos é feita no sentido de que a nossa vitória não é fruto da nossa força, mas da graça de Deus que opera em nós. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que diz Romanos 8, 37. E aquele que nos amou estava ciente das nossas fragilidades e dificuldades. E ele mesmo alertou que passaríamos por aflições. O Evangelho de João diz isso no capítulo 16, versículo 33. E assim, não podemos nos apoiar na ideia de que uma vida próspera e vitoriosa é aquela onde estamos sempre fortes e não caímos diante de nenhuma adversidade. Um outro exemplo, Davi. Ele relatou que aqueles que não confiam em Deus
são os que caem e ficam prostrados. Porém, os servos do Senhor se levantam. Ou seja, se levantam é porque já caíram, mas permanecem de pé. Esse é o diferencial. Isso está no Salmo 20, versículo 8. Então, amado irmão, amada irmã, angústias, cansaço, sofrimentos, necessidade de mudar ou parar são situações da nossa humanidade. E precisamos encará-las. Não temos condições de negar isso. E assim, para nós concluirmos o nosso estudo, uma igreja forte é composta de membros que não escondem suas fragilidades, mas que estão sempre prontos para que o Consolador opere em meio às nossas fraquezas e trate nossa vida e o nosso caráter. A igreja pode ser o espaço em que nós nos sintamos à vontade para ser quem somos e para pedir ajuda quando necessário. E nesse sentido, a atitude de Barnabé tem muito a nos ensinar. Glória a Deus por isso. E assim, eu quero anunciar aqui o nosso próximo encontro. O tema será autoestima. Quem sou eu para mim? Dando seguimento nesta série de estudos sobre a saúde emocional à luz da palavra de Deus. Eu espero que esse estudo tenha sido bênção em sua vida. Um grande abraço para você. Lembre-se, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Deus te abençoe.